Há uma presença silenciosa, quase mística, em certas mulheres que atraem o tipo de amor que perdura além do tempo, da aparência ou das circunstâncias. Elas não se esforçam para serem vistas, não clamam por atenção e ainda assim deixam marcas profundas nas almas que cruzam seus caminhos. Existe algo nelas que vai além do físico, além do carisma. É um alinhamento interno, uma harmonia entre luz e sombra, entre força e entrega. Ao longo da vida, muitos buscam esse tipo de amor, mas poucos compreendem que ele não é encontrado, é refletido. E essas mulheres raras aprenderam, consciente ou inconscientemente, a despertar esse reflexo em si mesmas. Neste vídeo, vamos explorar os traços ocultos que as tornam tão magnéticas à essência do amor eterno. Se você sente que está pronta para despertar essa versão profunda de si mesma, comente abaixo. Eu sou o amor que desejo atrair. Na psicologia analítica de Carl Jung, o amor verdadeiro não é apenas uma conexão entre duas pessoas, mas o resultado da integração profunda entre os aspectos conscientes e inconscientes do ser. Mulheres que atraem amor eterno sem esforço não o fazem por sorte ou beleza convencional, mas por um grau elevado de individuação, o processo junguiano de tornar-se quem se é verdadeiramente. Elas encarnam a integração da sombra, reconhecendo e aceitando os aspectos ocultos e não idealizados de si mesmas, o que as torna inteiras, autênticas e emocionalmente ressonantes. Jung acreditava que projetamos no outro aquilo que ainda não foi integrado em nós. Mulheres que atraem amores profundos e duradouros tendem a ter consciência dessas projeções e evitam buscar no outro a completude que só pode vir de dentro. Ao invés de depender do parceiro para se sentirem valorizadas ou completas, elas já acessaram sua própria totalidade interior. Além disso, essas mulheres equilibram de forma harmônica o ânimos, o aspecto masculino dentro da psique feminina. Isso as torna proativas, seguras, com discernimento e clareza emocional, sem perder a conexão com o feminino intuitivo, receptivo e amoroso. A energia que emitem não vem de carência, mas de uma completude que convida o outro à verdade e à profundidade. Esses traços não são necessariamente visíveis de imediato, mas são sentidos. E é exatamente essa energia autêntica que emana do inconsciente integrado que faz com que o amor eterno não seja apenas possível, mas inevitável para essas mulheres. Elas não seduzem, elas revelam e por isso atraem com naturalidade. A autenticidade é uma força silenciosa, mas poderosa, que permeia todas as relações verdadeiras. No contexto da psicologia junguiana, ser autêntica não significa apenas ser você mesma, mas conhecer-se profundamente, atravessando as camadas construídas pelo ego, pelas máscaras sociais e pelas projeções que a sociedade impõe ao feminino. Mulheres que atraem o amor eterno com naturalidade não estão interpretando um papel, tampouco tentando agradar ou se adaptar a expectativas externas. Elas vivem em coerência com seu mundo interior, e é essa coerência que irradia magnetismo. Jung destacou que a persona, ou seja, o rosto social que usamos para funcionar em sociedade, é necessária, mas se torna um obstáculo quando nos identificamos demais com ela. Muitas pessoas constroem suas relações a partir da persona. Seduzem, agradam, conquistam, mas não sustentam. Isso acontece porque o relacionamento é baseado em um personagem, não em quem se é de verdade. Mulheres autênticas, por outro lado, já desceram os degraus internos da própria alma. Elas se olharam no espelho sem ilusões, aceitaram suas luzes e sombras e escolheram viver de forma alinhada com essa verdade. Essa autenticidade não é barulhenta, não exige aprovação. Ela se revela nos pequenos gestos, na integridade das palavras, na coerência entre emoção, pensamento e ação. Elas não precisam declarar que são diferentes. Sua presença é, por si só, uma declaração silenciosa de integridade. E essa integridade é profundamente atraente para o inconsciente do outro, pois desperta a confiança arquetípica, aquela sensação rara de que se está diante de alguém que sabe quem é e, portanto, é capaz de amar sem se perder. Mulheres autênticas também se relacionam a partir da inteireza.
Não buscam um parceiro para serem salvas ou completadas, mas para compartilhar um caminho. Elas reconhecem que o amor não deve ser um remendo para a dor, mas uma expressão da liberdade emocional. E é justamente por não estarem presas à necessidade de agradar ou de serem escolhidas que elas se tornam tão irresistivelmente magnéticas. Sua presença transmite liberdade, e essa liberdade convida o outro a ser verdadeiro também. No campo simbólico, a autenticidade é um arquétipo que remete à essência do self, o centro organizador da psique segundo Jung. Estar conectada ao self é viver de forma alinhada com seu propósito mais profundo. E mulheres que vivem nesse estado não precisam buscar reconhecimento externo, pois sua realização já é interna. E quando uma mulher vive em conexão com o self, ela emana uma vibração que transcende aparência, idade ou status social. Ela vibra verdade, e a verdade é irresistível para almas prontas para amar de forma verdadeira. A autenticidade também traz clareza emocional. Essas mulheres sabem o que querem, mas mais importante, sabem o que não querem. Isso não as torna exigentes ou inflexíveis, mas seletivas. Elas reconhecem que o amor eterno não nasce da insistência, mas da correspondência de essência. E por isso, não tem medo de esperar ou de dizer não ao que não está alinhado. Essa postura de autovalorização não é arrogância, é auto-honra. E quando uma mulher se honra, ela ensina o outro a honrá-la também. No fim das contas, a autenticidade é a linguagem da alma. E a alma não mente, não manipula, não seduz, ela simplesmente é. Mulheres que vivem a partir dessa essência não precisam fazer esforço para serem amadas, porque elas já estão em estado de amor consigo mesmas. E o amor verdadeiro, quando encontra esse espelho, não tem como resistir. A sombra, no pensamento de Carl Jung, representa todos os aspectos de nossa psique que foram rejeitados, ignorados ou reprimidos ao longo da vida. É tudo aquilo que consideramos inadequado, vergonhoso, instintivo ou inaceitável, não apenas moralmente, mas também emocionalmente. Mulheres que atraem o amor eterno com naturalidade não são aquelas que escondem suas sombras, mas sim as que aprenderam a reconhecer, acolher e integrar esses aspectos dentro de si. É essa coragem de olhar para dentro, sem idealizações, que as torna emocionalmente maduras e, por isso, aptas a viver um amor que também não é idealizado, mas real. A maioria das relações se frustra porque as pessoas projetam seus ideais e suas feridas não curadas no outro. Esperam ser salvas, compreendidas sem palavras, curadas de traumas antigos por meio do afeto alheio. Mulheres que vivem nesse estado de projeção tendem a atrair relações caóticas, voláteis e marcadas por decepções. Em contraste, aquelas que já fizeram o trabalho interno de integrar sua sombra não esperam perfeição, nem de si mesmas, nem do outro. Elas não têm medo de serem vistas em sua verdade emocional, incluindo ciúmes, inseguranças, raivas ou dúvidas, porque sabem que tudo isso é humano, e justamente por não se esconderem, criam espaço para que o outro também se revele sem medo. Jung dizia que o encontro de duas personalidades é como o contato de duas substâncias químicas. Se houver alguma reação, ambas se transformam. Mulheres que já integraram a sombra sabem que um relacionamento verdadeiro é alquímico. Ele transforma, expõe, desconstrói ilusões. E por estarem dispostas a atravessar essas fases com presença e consciência, elas sustentam vínculos profundos, mesmo quando a relação passa por sombras e conflitos. Não fogem do desconforto, não mascaram tensões com positividade artificial. Elas enfrentam o que precisa ser enfrentado porque sabem que amor verdadeiro não é ausência de dor, mas presença incondicional mesmo diante dela. Outro aspecto fundamental é que, ao integrar a sombra, essas mulheres libertam uma força vital imensa. O que antes era reprimido se transforma em criatividade, sensualidade autêntica, intuição aguçada e poder pessoal. Não é à toa que muitas delas parecem ter uma presença quase hipnótica, não por estarem sempre positivas ou impecáveis, mas porque vivem em paz com suas contradições. Não precisam parecer perfeitas. Sua força está justamente em mostrar que são inteiras e que dentro dessa inteireza existe luz e escuridão.
Essa maturidade emocional cria um campo relacional muito mais honesto e seguro. Um homem que se conecta com uma mulher assim não sente que precisa ser um herói ou salvador, porque percebe que ela não está presa a fantasias românticas infantis. Ela não busca amor para preencher um vazio, mas para compartilhar sua plenitude. Isso gera confiança. E onde há confiança, o amor floresce com raízes profundas. Além disso, a mulher que integrou sua sombra aprende a perdoar com mais facilidade, não por tolerar abusos ou se anular, mas por compreender que todos têm aspectos não resolvidos. Ela não idealiza o parceiro, não exige perfeição emocional, mas sim verdade e crescimento mútuo. Esse tipo de postura é rara e profundamente atraente, porque rompe com o padrão de exigência e controle que mina tantas relações. O amor, para ela, não é um campo de disputa ou de prova constante, mas um espaço sagrado onde ambos podem ser quem são, e ainda assim serem amados. Por fim, a sombra integrada também permite que essa mulher seja mais compassiva, não só com os outros, mas consigo mesma. Ela se permite errar, recomeçar, mudar de ideia, e é justamente essa humanidade viva que inspira amor duradouro. Não se trata de ser boa o tempo todo, mas de ser real, honesta, aberta. Quando a máscara cai e o outro ainda escolhe ficar, nasce o amor que não se desfaz com o tempo, porque não está sustentado em ilusão, mas em aceitação profunda. No interior da psique feminina, segundo Carl Jung, habita uma figura arquetípica que ele chamou de ânimos, o princípio masculino interno da mulher, equivalente ao que o ânima representa na psique do homem. Esse arquétipo é composto por ideias, imagens, vozes internas e padrões que moldam a maneira como a mulher pensa, se posiciona no mundo, busca sentido e se relaciona com o masculino externo. Quando desequilibrado, o ânimos pode se manifestar de forma crítica, rígida ou idealizada, mas quando é integrado e equilibrado, torna-se fonte de discernimento, força interna e sabedoria profunda. E é exatamente esse equilíbrio que permite que certas mulheres atraiam o amor eterno sem esforço, pois não projetam no parceiro um masculino idealizado, já que o reconhecem dentro de si. A mulher que desenvolveu um relacionamento saudável com seu ânimos não se perde em fantasias românticas, tampouco se submete à aprovação de figuras masculinas externas. Ela ouve sua voz interior, confia em seu julgamento e ainda assim mantém a doçura, a sensibilidade e a receptividade do feminino. Essa combinação gera um campo magnético quase enigmático. Ao mesmo tempo firme e suave, direta e empática, ela sabe o que quer e expressa isso com naturalidade, sem confronto. Sua força não intimida, inspira. Muitas mulheres ao longo da vida absorvem padrões distorcidos do ânimos por meio da cultura, da educação patriarcal e das experiências familiares. Isso pode levá-las a viver com uma voz interna dura, que as cobra constantemente, que as faz duvidar de si mesmas ou que idealiza figuras masculinas externas como salvadores ou validadores de seu valor. Quando esse ânimos não é reconhecido e trabalhado, ele se torna um sabotador interno, dificultando a construção de relações saudáveis. Mulheres que não fazem esse trabalho muitas vezes se veem presas a ciclos de desvalorização, submissão emocional ou dependência afetiva. Já as mulheres que equilibram o ânimos se tornam inteiras. Elas não precisam da figura do outro para sentirem-se seguras ou protegidas, porque essas qualidades já foram despertadas dentro delas. E quando uma mulher caminha no mundo a partir dessa completude, ela muda a frequência de tudo ao seu redor. Ela não atrai qualquer tipo de relação. Ela seleciona naturalmente aquilo que ressoa com sua força interior. O equilíbrio do ânimos também se reflete na capacidade de ação. Mulheres conectadas com esse arquétipo sabem tomar decisões, estabelecer limites, iniciar projetos e se colocar no mundo sem abrir mão de sua essência afetiva. Essa harmonia entre o fazer e o sentir, o agir e o acolher, transforma essas mulheres em faróis de sabedoria intuitiva. Elas não precisam controlar o outro, nem manipular situações, porque confiam no seu próprio ritmo interno. Que essa autoconfiança
nascida da união entre o masculino interno e o feminino profundo, atrai relações maduras e conscientes. Além disso, o ânimos equilibrado gera discernimento. Essas mulheres sabem perceber o que é amor verdadeiro e o que é carência disfarçada. Elas não se enganam com promessas vazias, nem se perdem em paixões tóxicas. Sua sabedoria interna as guia. Elas sentem quando estão sendo vistas e respeitadas e também percebem quando estão sendo projetadas ou manipuladas. Essa sensibilidade racional não as torna frias, mas seletivas. E em um mundo onde o amor é muitas vezes confundido com urgência, uma mulher que sabe esperar o amor certo se torna extraordinária. Outro ponto importante é que, ao equilibrar o ânimos, essas mulheres se tornam ponte entre o mundo interno e o externo. Elas manifestam sua visão de alma no cotidiano, seja através da fala, da escrita, da criação ou da escuta. Sua presença carrega uma qualidade de direção amorosa. Elas não apenas sentem, elas agem em alinhamento com o que sentem. E isso transforma não só suas relações amorosas, mas todo o ambiente ao seu redor. Essa sabedoria não vem da razão pura, mas de uma integração profunda entre o sentir e o saber. E é isso que torna essas mulheres tão desejadas por quem está pronto para um amor real. Elas não são sedutoras no sentido superficial, mas sábias no sentido mais profundo. E a sabedoria, quando expressa com amor, torna-se magnética. Ao equilibrar o ânimos, essas mulheres não esperam que o amor venha preencher um vazio. Elas o convidam para compartilhar a completude que já habita nelas. Há um tipo de presença que não precisa ser anunciada. Ela simplesmente é sentida, mesmo antes de qualquer palavra ser dita. Trata-se da energia feminina curadora, uma qualidade arquetípica que emerge quando a mulher está em profundo contato com sua essência, com seu corpo, com sua intuição e com sua alma. Essa energia não tem pressa, não busca controle, não tenta convencer. Ela acolhe, sustenta, escuta e transforma, muitas vezes em silêncio. E são essas mulheres que vivem em sintonia com esse fluxo interno, que atraem com naturalidade um amor que se enraiza na alma. Carl Jung compreendia a energia feminina como uma força ligada ao inconsciente, à totalidade e à renovação. O feminino, em sua expressão mais profunda, não é apenas passividade ou receptividade, mas um campo gerador de cura, de transformação e de reconexão com o que foi perdido, dentro e fora de nós. Mulheres que vivem a partir desse centro vibram de forma diferente. Elas não estão ocupadas tentando ser algo para alguém, porque já se encontraram dentro de si. Essa autorreferência sutil é o que as torna tão presentes, tão inteiras, tão capazes de tocar o outro em níveis que ele próprio ainda não havia acessado. A presença curadora dessas mulheres não está ligada ao que elas fazem, mas a quem elas são. E isso não se aprende com técnicas, mas com profundidade de consciência. São mulheres que passaram pelo caminho da dor, do autoconhecimento, da aceitação radical. Elas aprenderam a estar consigo mesmas sem se abandonarem, a acolher suas emoções sem se afogarem nelas. E por isso, são capazes de estar com o outro em momentos de vulnerabilidade, sem o desejo de consertar, salvar ou controlar. Elas simplesmente sustentam o espaço. E nesse espaço, o outro pode relaxar, pode sentir-se visto de forma inédita. Essa capacidade de curar através da presença não tem a ver com cuidar do outro, no sentido tradicional, mas de oferecer um espelho onde ele pode encontrar sua própria inteireza. O amor que essas mulheres oferecem não vem da necessidade de serem amadas, mas da plenitude de quem já se ama. E isso gera uma ressonância tão profunda que os vínculos formados com elas ultrapassam o tempo, os conflitos e até mesmo a distância. Porque o que se estabelece não é apenas um laço afetivo, mas um campo energético de cura mútua. A energia feminina curadora também se manifesta na escuta. Essas mulheres ouvem com o corpo inteiro. Não estão esperando a vez de falar, não estão formulando respostas enquanto o outro se abre. Elas escutam com o coração e com a alma. E nessa escuta verdadeira, o outro se vê, muitas vezes pela primeira vez. Essa capacidade de escutar sem julgar, de acolher sem absorver, é uma das expressões mais raras do amor consciente.
E é ela que permite que os vínculos cresçam em confiança, em profundidade e em transformação real. Além disso, a energia feminina curadora tem uma relação íntima com o tempo. Ela não se apressa, não cobra resultados imediatos, não vive na urgência da carência. Ela floresce no ritmo certo, respeita os ciclos, sabe esperar. E essa sabedoria temporal é o que permite que o amor verdadeiro se desenvolva com raízes firmes. Em um mundo de relacionamentos rápidos e descartáveis, a mulher que sustenta o tempo interno do amor se torna um oásis emocional. Ela não exige, ela convida. E nesse convite silencioso, o outro se permite permanecer. Essas mulheres também sabem se retirar quando necessário. Sua energia não está disponível indiscriminadamente. Elas não curam por obrigação, mas por escolha. Sabem quando dar, mas também sabem quando preservar-se. Esse equilíbrio entre entrega e limite é uma das maiores expressões de amor próprio e também uma das maiores fontes de respeito relacional. Porque ao se respeitarem, elas ensinam o outro a respeitá-las. Por fim, a energia feminina curadora transforma porque desperta no outro aquilo que está adormecido. Ela não cria dependência, cria consciência. E é essa consciência que torna o amor eterno possível, porque ele deixa de ser uma projeção idealizada e passa a ser um encontro entre dois seres inteiros que se reconhecem não pela aparência, mas pela frequência. O amor que perdura não nasce do esforço, mas da profundidade. Mulheres que o atraem com naturalidade não seguem fórmulas externas, mas mergulham em si mesmas. Elas vivem a autenticidade como bússola, enfrentam suas sombras sem medo, equilibram o masculino interno com sabedoria e irradiam uma presença curadora que transforma tudo ao redor. Esses traços não são dons raros concedidos a poucas, mas caminhos acessíveis a todas que escolhem trilhar a jornada da individuação, essa travessia profunda rumo à verdade interior, como propôs Carl Jung. O amor eterno não é um mito, mas um reflexo da integridade psíquica de quem o vive. E a mulher que se conhece, se acolhe e se honra, atrai não apenas alguém que a ame, mas alguém que a veja, de alma para alma. Se este conteúdo falou com você em algum nível mais profundo, inscreva-se no canal para continuar explorando temas que unem psicologia, espiritualidade e transformação pessoal. E não deixe de assistir ao vídeo que está aparecendo agora na sua tela. Ele vai aprofundar ainda mais sua jornada de autoconhecimento e magnetismo interior. Lembre-se, quando você se torna o amor que procura, o amor verdadeiro encontra você.